Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que é um pouco diferente me ver aqui na frente da câmera, mas hoje a gente vai responder uma pergunta que é muito frequente, que é muito comum, que o pessoal costuma mandar bastante, que é sobre quais os materiais a gente usa para estudar sobre medicina de combate aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente não tem muita literatura, então boa parte do que a gente aprende, do que a gente sabe, a gente precisa correr atrás de materiais em inglês. Mas a gente aqui na TC3 Brasil, a gente usa alguns materiais que são relativamente fáceis de achar em português, principalmente materiais voltados à anatomia e à fisiologia. O pessoal que estuda medicina, enfermagem, que é técnico, tem bastante facilidade de achar alguns desses materiais e inclusive eles são usados nas faculdades de medicina, né, e nas faculdades da área de saúde como um todo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros físicos que vocês podem adquirir ou podem achar. E também eu vou fazer um pequeno voice-over aqui no meu computador e mostrar algumas fontes que a gente usa para estudo. Tá? Obviamente a maioria está em inglês, mas acredito que com a ajuda do Google Tradutor ou de tradutores online, vocês consigam dar uma olhadinha nesses materiais. Beleza? Bem pessoal, o primeiro livro, que na verdade não é bem um livro, é um almanaque, um atlas que eu uso há muitos anos, desde que eu fiz meu primeiro curso de socorrista, de primeiros socorros. É um atlas do corpo humano, ele já é bem antigo, como vocês podem ver, mas é bem bacana porque ele dá pra gente diversas ilustrações, então ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre como funciona o corpo humano, né? Então ele vem dividido em alguns temas, vocês podem ver que ele é bastante colorido, é bem fácil de utilizar, bastante intuitivo, e é bacana quando a gente vai estudar algum tema de anatomia ou algum tema onde a gente precisa de uma visualização um pouco maior. Então vocês podem ver aqui que tem alguns planos de estudo, né? Do corpo humano. Aqui é toda a parte muscular, existe também uma parte óssea mais à frente, então é bem legal para o quesito visualização e para quem gosta de estudar mais de uma forma visual. Então o Atlas do Corpo Humano me ajuda bastante nisso, quando eu quero entender um pouquinho melhor como funciona alguma estrutura, como ela é minimamente detalhada em microscópio ou algo do tipo. O segundo livro que eu uso bastante é o Anatomia e Fisiologia Humana, da Elaine Cristina Mendes Marques. Bem, a gente sabe que a anatomia e a fisiologia elas não mudam, então seja no livro em inglês ou seja no livro em português, vai continuar a mesma coisa, é claro, né, dependendo, obviamente, do quão avançado é esse estudo. É claro que um livro de enfermagem vai ser um pouco diferente de um livro de medicina, mas a anatomia e fisiologia elas não mudam. Então esse é um guiazinho que eu uso, até como técnico, então ele também é bem ilustrado, vocês conseguem ver aí. É um guia bem legal porque ele é bem resumido, mas ele também é bastante objetivo, né? Então sempre que eu tenho alguma dúvida eu uso ele. Tá. Bem, e aí entrando na parte de atendimento pré-hospitalar, a gente tem obviamente alguns livros principais em inglês. Eu não tenho todos eles, algumas coisas eu pego obviamente online, né, de fontes confiáveis, mas o que eu tenho comigo é o manual do curso de TEC ou de TECC. É muito legal, me chegou recentemente esse manual, eu não o tinha. Apesar de conhecer o protocolo do TECC, para quem não sabe, o TECC ele é a adaptação civil do protocolo TC3, usando toda a parte médica do TC3, só que tendo algumas modificações para os cenários civis, como cenários com Active Shooter, que é o atirador ativo aqui no Brasil, e alguns outros cenários. Tá? Então é um guia muito legal. Ele vem bastante detalhado sobre, obviamente, o protocolo TECC, mas também ele é bastante interativo. É um texto fácil de ler, parece que eu estou lendo uma revista, não parece um livro em si, um livro doutrinário, mas é bastante interessante. Então vocês podem ver aqui alguns capítulos.
né? E ele é bastante ilustrado também, então bastante dessas ilustrações são ilustrações reais, cirurgias, de procedimentos. Então é bem legal de visualizar algumas coisas, tá? Também recomendo muito para quem se interessa pela parte de medicina de combate. É um guia, é um manual, né? Bastante completo, apesar de pequeno, né? Vocês podem ver. Mas dentro do tema ele é bastante respeitado, até porque é construído pelos mesmos comitês. Então vocês podem confiar bastante nas informações que estão aqui, são bastante atualizadas, tá? E um outro livro básico que eu também uso é o BTLS, que é o Basic Trauma Life Support. Ele é voltado obviamente para o APH civil, mas ele também tem algumas conceituações e alguns outros temas que a medicina de combate a nível mais básico, que é o que a gente trabalha, não abordam tanto. Então sempre que eu tenho alguma dúvida de alguns outros temas, eu recorro a ele. Esse aqui está em espanhol, apesar da capa ser em inglês, mas é um livro bem bacana, bastante completo também, e eu recomendo. Em complementação ao PHTLS, né, a nona edição, que é a mais recente, ele funciona muito bem em alguns temas, em alguns assuntos, tá? Bem, agora pessoal, que eu já mostrei alguns dos meus livros físicos médicos, né, que eu uso aqui, eu vou fazer um voice-over com vocês aqui no meu computador e vou mostrar para vocês os principais sites que eu utilizo como fonte e como referência, beleza? Bem, como eu falei para vocês no último vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que a gente usa de referência. E começando pelo mais importante, eu vou começar pelo Deploy Medicine, é o principal site que a gente utiliza como referência na área, tá? É um site muito completo dentro do tema de medicina de combate e é um site do governo americano sobre o tema. Então, todas as informações que estão aqui são extremamente confiáveis. Vocês podem usar como referência tranquilamente, tá? O Deploy Medicine ele usa essas opções de Feature Collections, onde ele divide em algumas partes esse conhecimento dentro do tema, tá? E o primeiro deles é o All Service Members. É o All Service Members Course, voltado ao nível mais básico e mais elementar do TC3, uma introdução a todos os homens e mulheres que servem as Forças Armadas Americanas. A segunda parte a gente tem o Tactical Combat Casualty Care, que é o protocolo TC3 em si, onde ele vai destrinchar todas as partes do protocolo e falar sobre como ele funciona. Essa terceira parte é uma parte especial que surgiu recentemente com a pandemia do coronavírus. Então, eles mostram aqui sobre como lidar com pacientes diagnosticados ou que apresentem sintomas de coronavírus em uma missão, dentro da sua unidade militar, né? E como fazer esse tratamento deles, né? Essa outra parte, o Combat Casualty Care, já é um pouco antiga e antigamente só tinham 3 partes aqui, né, e depois eles adicionaram mais algumas, onde na parte do Combat Casualty Care ele vai falar da parte intra-hospitalar e vai mostrar pra gente como funciona isso dentro dos hospitais de campanha, dentro do centro de cirúrgicos como um todo, mostrando pra gente como é que funciona essa relação do TC3 e como é que os médicos lidam com isso a nível intra-hospitalar, tá? Como eles lidam com esses ferimentos. Bem, aqui é a parte do instrutor e do treinador, né? Uma coleção voltada a alguns artigos e algumas outros resumos voltadas a quem dá treinamento de TC3, tá? E aqui é o CLS, ou Combat Life Saving Course, que é uma versão básica também do TC3, um pouquinho mais avançada do que o All Service Members, tá? Então, basicamente é assim que o Deploy Medicine funciona. E aqui embaixo vocês vão ver essa extensão do Feature Content, a parte do TC3 canino, que é algo que todo mundo sempre pergunta, sempre tem curiosidade se existe, se é feito. Então, respondendo a pergunta, sim, existe, é feito, e aqui vocês vão poder dar uma olhada de como isso é executado, né? Ao lado vocês estão vendo aqui uma cartilha de TC3 Recommended Devices and Adjuncts.
Essa cartilha aqui é uma das mais importantes justamente porque vocês vão poder ter acesso aos principais equipamentos que são utilizados pelo comitê e que foram aprovados pelo comitê nos últimos anos, tá? Juntamente aqui na parte de TC3 Guidelines, se a gente clicar em View Books, a gente vai ter acesso a todas as mudanças que o comitê de TC3 fez ao longo dos anos. Então, as mudanças de 2019, as mudanças de 2018 e as duas alterações em janeiro e em agosto de 2017. Então, a gente consegue ter acesso a uma cronologia de mudanças que aconteceram ao longo dos anos, tá? O Deploy Medicine também trabalha bastante com a questão de resumos, justamente porque é aquela ideia não só do americano, mas das forças de elite ou das forças de operações especiais, de que o avançado é o básico bem feito. Então eles estão sempre a todo momento dando esses resumos de como é feito, de como se fazer os protocolos, né, as três fases e obviamente como executar todo o MASH, né? Como fazer a monitorização, a analgesia, o uso de antibióticos e por aí vai, tá? Bem, o próximo site que eu quero mostrar para vocês é o Next Generation Combat Medic. Não é um site tão básico, introdutor ao TC3 como o Deploy Medicine, mas é um site muito legal para quem gosta do tema. É um site muito completo. Ele é dividido em posts, ou seja, em artigos, pequenos artigos. Então, vocês conseguem ter uma leitura bem rápida, bastante dinâmica e ainda aprender bastante com eles. Tá? Então, eles têm uma parte voltada à parte científica, realmente, a parte de ciências. Eles têm a parte voltada ao TC3, tá? E aqui vocês vão ver sobre o protocolo que eles utilizam. Eles colocam sempre posts relacionados ao tema, tá? Sempre com autores muito experientes. Então, são artigos bem rápidos, bem fáceis de ler, para quem lê inglês, mas dá pra gente jogar no tradutor e entender. Ao lado a gente tem aqui a questão da clínica médica, que é algo mais científico, mas que eles também adotam. Aqui ele fala de anemia, aqui ele fala sobre a sepse em ambientes austeros, ou seja, ambientes em que a gente esteja longe de hospitais. E aqui ele fala um pouquinho sobre Prolonged Field Care. Para quem assistiu nossa live com o capitão Dr. Felipe Lessa, da Força Aérea do Paraçar, vai saber um pouquinho o que é o Prolonged Field Care, ou mais comumente conhecido aqui no Brasil como cuidados prolongados em campo. Então vocês vão ter um pouquinho aí dessa noção aqui nessa parte do site sobre como funciona o Prolonged Field Care. Então ele vai falar sobre hidratação, sobre transfusão sanguínea, sobre síndrome respiratória, sobre o uso de intravenosas, como é que um Combat Medic deve lidar com o Prolonged Field Care. Lembrando que o Prolonged Field Care é aquele protocolo que ele é começado após o TC3, caso a gente não consiga evacuar o nosso ferido no prazo aí de 24 a 72 horas. E o Medic, ou Combat Medic, ele tem a função de manter esse ou esses feridos até que um socorro especializado venha, tá? O próximo site também muito legal é o prolongedfieldcare.org. É um site especializado em Prolonged Field Care, onde eles têm também um podcast sensacional, muito bom, com profissionais muito bons, muito gabaritados sobre o tema. Mas eles também abordam a questão do TC3, até porque a gente não consegue falar de TC3 sem falar do Prolonged Field Care, ou melhor, a gente não consegue falar do Prolonged Field Care sem falar do TC3. Então aqui vocês também vão ter acesso a alguns guidelines que eles usam dentro do Prolonged Field Care, sobre a síndrome do esmagamento, sobre o cuidado com queimaduras, sobre analgesia e sedação e por aí vai. Eles têm também diversas dicas de treino para coisas um pouco mais avançadas, um pouco mais intermediárias, como intravenoso, uso de medicação e por aí vai. Aqui são algumas outras recomendações e alguns outros guidelines sobre o uso de torniquetes, sobre o contexto operacional, isso é muito importante, uso de fluidos, vias aéreas,
São algumas recomendações que eles utilizam baseadas na experiência deles, tá? Aqui vocês têm acesso ao podcast, que eu recomendo bastante. Ah, eles têm todas as plataformas, se eu não me engano, mas eles também têm no YouTube. Então é bastante acessível, é um podcast longo, geralmente de 1 hora, 40 minutos, mas vale muito a pena por conta do conteúdo que eles trazem, tá? E aqui eles falam um pouquinho sobre telemedicina. Telemedicina, para quem não sabe, é assistência médica remota, né, que os combat medics e que os médicos de combate americanos eles têm acesso quando eles estão em locais austeros, como é o caso do Prolonged Field Care, onde eles conseguem ter assistência de outros médicos que estão em uma base, que estão em outro lugar e que podem ajudar eles em um diagnóstico, em uma conduta. Então isso facilita bastante a vida de quem está ali no meio de uma operação. Tá? Depois disso, a gente tem o site mais querido por todos, que é o da North American Rescue. Aqui eu estou na seção deles de educação e treinamento. Obviamente a gente consegue também comprar nossos equipamentos por aqui, né? É o principal fornecedor desse tipo de equipamento de medicina de combate. Mas eles também têm uma parte educativa muito legal sobre o que é o TCC, sobre o que é o TC3, algumas experiências deles, então vale muito a pena vocês checarem, beleza? E obviamente chequem os equipamentos, os produtos deles, que vale muito a pena. E vocês conseguem também ter uma noção do que vem sendo falado, do que vem sendo discutido recentemente, tá? O outro site que eu recomendo é o TechMed Australia. É um site muito legal, muito bom, escrito pelo Dr. Dan Pronk. O Dr. Dan Pronk ele foi médico da SAS britânica, perdão, da SAS australiana. Então ele conta bastante da experiência dele no Iraque, no Afeganistão, cuidando de pessoas, né, dando tratamento médico. E aqui vocês até podem ver uma foto dele da época, tá? E ele tem diversos artigos muito legais sobre o tema, beleza? Aqui ele falando de mass casualty, ou seja, múltiplas vítimas, eventos com múltiplas vítimas. Sobre o woundpacking, que é uma técnica que vocês conhecem bem, se seguem em nossa página, né? Ele analisa alguns casos também, alguns relatórios, alguns casos que aconteceram. Então vale muito a pena. Ele também fala bastante de balística, então é bem legal. Tem até um artigo em que ele fala sobre por que ele, se eu não me engano, por que ele preferia levar um tiro de 762 do que de 556 ou algo assim. É um artigo bem bacana. Quem depois quiser pode entrar em contato com a gente que eu passo se eu achar. Eu acho que eu tenho ele aqui salvo. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Foram algumas das dicas e alguns dos sites que pelo menos a gente da TC3 usa como referência. Eu espero que ajude vocês, né, na busca aí por mais conhecimento dentro do tema. E eu vou deixar aqui embaixo nossas redes sociais, mas sigam a gente no Instagram, TC3 Brasil, que é a nossa página mais ativa. A gente tem também o nosso Facebook, que é TC3 Brasil. Bem, e qualquer dúvida podem fazer contato com a gente lá, beleza? Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo.